Agora tá ok. Primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo. A você, Racine, todo o meu agradecimento. Agradeço também a toda a equipe da TV Precabura. É uma grande satisfação, porque você foi meu colega de escola, e eu acho muito importante, seria uma das primeiras falas que eu poderia incentivar. Manter amizades, cultivar boas amizades. Aqui são mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Como o tempo passou rápido, doutora. Graças a Deus. Então fica a credibilidade, a confiança em você, no seu trabalho e no trabalho de toda a equipe da TV Precabura, programa Coletânea com Racine Fontinelli. Opa, fica à vontade. E como nós havíamos conversado, né? Nós vamos conversar algo relacionado com o direito à saúde. E aí fica à vontade Tá certo. Que você quiser. Doutora Aurineide, especialista em direito do consumidor, especialista em direito processual, mestra, tá? Em direito constitucional, professora atuante, gosto muito de ver seus vídeos no YouTube, acompanho tudo nas redes sociais. A gente vê que tem um material muito vasto. Inclusive, eu quero até falar para você que é acadêmico de direito, tá? Você que gosta, tá? Que tem interesse numa carreira dentro do direito, vai lá depois eu vou passar direitinho o canal da doutora, porque tem muito material. E o que eu acho mais interessante nas redes sociais, doutora, é a linguagem que você utiliza. É a linguagem que nos faz entender, que faz o leigo entender. Isso é um diferencial e eu acho isso aí muito massa, muito top. Eu estou achando top o seu trabalho, porque eu já vim acompanhando, né? E o astral, sabe? O astral, eu assim, estou super animada. Mas é exatamente telespectador, aí você, assim, nós precisamos, nós advogados, ou qualquer tipo de profissional, precisa ter uma linguagem que realmente a pessoa leiga, que não tem o conhecimento daquela área, para que ela possa entender. Por isso que no YouTube eu faço vídeos mais simples. Não posso fazer, obviamente, um vídeo mais profundo, porque fere a ética da UAB, e eu tenho que respeitar, né? Assim como no próprio Instagram, né? Legal. Pois é, e eu falo assim, você consegue aproximar quem tem interesse no assunto. Porque às vezes a gente vê a matéria, mas não está entendendo porque não falam a nossa linguagem. Você está de parabéns, e depois eu vou falar para vocês seguirem a doutora Aurineide Monteiro, e vocês vão, assim, ficar encantados com a quantidade de conteúdo, a diversidade e da didática que ela emprega nos seus vídeos. Fico muito feliz, muito obrigada. Doutora, um dos assuntos que a gente viu se falando muito nos últimos 4 meses, tá, foi sobre o rol taxativo. E muita gente ainda tem dúvida, tá? Afinal de contas, o que é o rol taxativo? Qual a diferença do rol taxativo e do rol exemplificativo? E com a sua forma didática de explicar, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores, tá? Dessa pauta tão discutida nos últimos meses. Bem, gente, o rol taxativo, ele era um rol não inclusivo. Ou seja, ele prejudicava o consumidor de todas as formas. E o rol exemplificativo, ele beneficia o consumidor, certo? Então, nós tivemos agora ao Senado, o projeto de lei foi assinado e virou lei. Então, nós não temos mais discussão a nível de direito do consumidor e a nível, obviamente, em relação aos planos de saúde. Isso inclui internações, isso inclui, inclusive, pessoas autistas. Infelizmente, tem sido uma bandeira muito forte das mães de autistas, das discussões, porque os planos
não querem atender nem acatar. E com esse rol taxativo, obviamente, as crianças autistas elas seriam altamente prejudicadas. Isso sem falar das demais pessoas, em relação à internação, em relação a qualquer tipo de doença, na verdade. Ok? Então, rol taxativo é um rol não inclusivo. Rol exemplificativo é um rol mais inclusivo, um rol que abrange mais as doenças. E, obviamente, ele se coaduna com o objetivo tanto da Constituição Federal, nos seus direitos fundamentais, onde o direito do consumidor é exatamente um dos fundamentos, digamos assim, né? O direito do consumidor é também um direito fundamental. Então, nada mais importante do que ver o consumidor protegido. E aí, nós estávamos conversando no início, até antes da entrevista iniciar, e seria muito importante para você que não tem ciência de quais órgãos procurar. Existem os PROCONs, existe o PROCON da Assembleia, existe o PROCON no centro, além de você procurar um advogado ou uma advogada, né, que tenha conhecimento sobre o assunto. Isso é o mais interessante. A informação, ela é sempre importante, né? É o que nós estamos, inclusive, prestando aqui, informações sobre o que é o rol taxativo, o que é que não é. A ANS, ela também pode ser provocada. Existe um canalzinho, um linkzinho no site da ANS. Então, isso é uma informação que nem todas as pessoas têm conhecimento. Então, eu gostaria que vocês também, quando tivessem qualquer tipo de problema, antes de qualquer questionamento, buscassem a ANS e buscassem um advogado. Porque, às vezes, aliás, a maioria das vezes, você consegue fazer com que a ANS oficie o plano de saúde. E oficiando o plano de saúde, se o plano de saúde ele não cumprir, aí sim, procura um advogado e aí busca os seus direitos no Poder Judiciário. Doutora, esse projeto de lei, né, que virou lei, está sendo bem divulgado. Eu sei que muitas pessoas ainda, muitos consumidores ainda têm dúvidas. E os planos de saúde, eles estão totalmente adequados já? Assim, eu acredito que não, sabe? Inclusive, trouxe a lei aqui, né? Eu penso que eles nem imaginariam que o Congresso tivesse essa força e o nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, a gente não pode deixar de falar, ele tornou lei, né? Esse projeto de lei. Então, assim, os planos de saúde, eles estão agora procurando se adequar, porque eles terão realmente que acatar. É uma lei que, inclusive, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal, amplia todo o direito e ampara o consumidor em todos os aspectos. Certo, entendi. Doutora, só para reforçar mais uma vez o que a senhora falou, a gente sabe que o nosso judiciário ele está muito sobrecarregado. Sim. E eu queria que a senhora reafirmasse mais uma vez, tá? Quais órgãos o consumidor deve procurar se ele se sentir prejudicado, lesado, não atendido? Quais os principais órgãos? Eu sempre gosto de frisar a questão do PROCON e da ANS. Eu, como consumidora, tive um problema na época da pandemia e busquei a ANS. E a ANS oficiou o meu plano, à época, e foi resolvido. Então, além da gente buscar, antes de buscarmos o PROCON, faz um ofício na ANS. Caso não resolva, busca um advogado. Não recebendo a orientação adequada ou recebendo a orientação adequada,
busca também em concomitância os PROCONs. E as mediações, hoje existem câmeras de mediações. Nós não chegamos ainda dentro do direito do consumidor. Mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. A mediação hoje já existe no direito de família, né? Existe a mediação em vários ramos do direito. E eu acho, com certeza, que vai adentrar a mediação, as câmaras de mediação, elas vão adentrar no direito do consumidor. Porque nós, advogados, precisamos ter a cultura não da discussão e da briga no judiciário, e sim tentar resolvermos da melhor forma e da forma mais barata possível para o nosso cliente. Então, o advogado, hoje em dia, essa é a minha visão e a visão do nosso escritório, é tentar fazer um trabalho com o menor custo possível. Tá? Então, PROCON, se for o caso, ANS, mas, obviamente, primeiro ponto que deve ser procurado é o advogado, porque é a pessoa que é talhada a ter esse tipo de informação com mais completude, com mais e com mais profundidade, digamos assim, né? Dentre os órgãos que recebem mais reclamações, a gente vê que os planos de saúde ainda eles são um dos grandes campeões de reclamações. Está diminuindo isso ou ainda tem bastante consumidor reclamando? Assim, você sabe que eu terminei o mestrado agora há pouco tempo. Sim, a senhora é mestra, tá, em Direito Constitucional. Direito, mas eu voltei. Direito Constitucional voltado ao direito do consumidor e ao direito da saúde. Então, eu fiz algumas pesquisas. Não deu para fazer um comparativo entre planos de saúde, CAGES, COELS, mas sabemos sim, infelizmente, planos de saúde, que vocês ainda lideram essas discussões junto ao judiciário. Tanto é fato que, quando eu fui pesquisar junto à ANS, o meu tema era direcionado a um plano de saúde de autogestão, que é a GEAP, que tem um outro plano que agora não me ocorreu, mas eu pesquisei muito sobre a GEAP, porque ele, no Norte e Nordeste, ele atua mais. Ele tem uma amplitude dentro do Norte e Nordeste, e essa eu fiquei exatamente vinculada ao Norte e Nordeste. Então, eu fiz pesquisas dentro da ANS e tinha muitas reclamações. Então, essa reclamação ou esse comentário que você faz diretamente à ANS, ele serve exatamente de sustentação para essa pesquisa. Né? Porque se você sabe que um plano de saúde ele está sendo questionado, então ele vai entrar na estatística. Né? Ele vai entrar naquela estatística. Então, dentro da ANS, realmente os planos de saúde, eles lideram. Tá? Eu não posso te precisar nos PROCONs, mas dentro da ANS, infelizmente, vários planos de saúde, inclusive do nosso Ceará. Infelizmente, lamentavelmente, porque a gente sabe que o que se paga de plano de saúde não é baixo, o valor não é baixo. Quem tem um desconto, quem tem aqueles planos de empresa, realmente pega uma fatia do seu salário para pagar e ainda ser prejudicado, ainda não ser atendido, é lamentável. Tá? É lamentável. Olha só, meus amigos, como eu estou falando para vocês, eu conheço bem o trabalho da doutora. E eu quero que você também conheça, e eu até separei enquanto a senhora estava falando, tá? Para o pessoal seguir a doutora Aurineide Monteiro no Instagram. É @prof, PROF, Aurineide Monteiro. @prof, Aurineide Monteiro. Já a produção aqui,
a Rosana já colocou o Instagram, então eu quero que você siga a doutora para você conhecer um pouco mais do trabalho dela, de tanta coisa legal que ela faz. E tem também um canal no YouTube, como eu falei no comecinho, tá? Que de forma tão didática, ela trata vários assuntos. Ela fala a língua que a gente quer saber, pessoal. A gente consegue entender. Ela explicando, a gente consegue entender. Então é muito simples. Doutora DRA Aurineide Monteiro. Vai lá e você vai conhecer muito do trabalho dela. Ô, meu amigo, e TV Precabura, deixo aqui novamente o meu agradecimento pela sua atenção, pelo seu carinho, o carinho de todos vocês e a todos vocês telespectadores do programa Coletânea e da TV Precabura. Um grande abraço e não desista dos seus direitos. Não abra mão dos seus direitos. Mas nós, advogados, também temos que procurar não buscar o judiciário. Essa era a fala que eu gostaria realmente de deixar. Para que a gente possa desafogar o nosso judiciário e tornar também a advocacia mais acessível. Ok? Então, consumidor mais bem informado e a advocacia bem mais trabalhada e com mais fácil acesso. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E olha, a TV Precabura, o programa Coletânea, está de portas abertas. Sempre que quiser vir tratar de um assunto, eu quero até depois fazer uma dinâmica com os nossos telespectadores, de fazer perguntas. Nem combinei nada com a doutora, de fazer perguntas aqui, depois a gente manda para a doutora e a doutora, de repente, grava um vídeo respondendo as perguntas dos telespectadores. Com toda certeza. Não combinei, já fiz o convite aqui, meio que forçado. Mas você não pede, você manda. Doutora Aurineide, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua missão, tá? Quero te parabenizar pela família maravilhosa que você tem. Acompanho 2 filhas adolescentes, escritoras, né? Elas são, tem uma que é escritora, são 3, a de 17 e as 2 gêmeas do Leitoras Maclavi. Uma escreveu um livro. Olha só, já tem publicação. Tem, a Vitória tem. E, pois é, e quando eu falo de família, eu até estava tratando de um assunto com a doutora Aurineide, que ela fala, não, Racine, sábado e domingo é família, família, e isso aí é essencial, que família é a nossa base, tá? É o que nos deixa de pé, é o que nos dá disposição, tá? É o que nos incentiva a buscar o melhor. Além de Deus, né, meu amigo? Com toda certeza. Se a gente não tem Deus, eu acredito que a gente não tem nada. Verdade. Né? Verdade. E família está ligada a isso. E eu aprendi isso com o coach. Nós temos que saber trabalhar cada área que é necessária. E também temos que delimitar para não adoecermos. É isso então, aí. Muito obrigada e uma boa noite. E ela fala com tanta tranquilidade que deixa a gente bem à vontade. Doutora Aurineide, gosta de música boa, de música de qualidade, de MPB? Principalmente Cláudia. Pois então, nós temos uma convidada aqui, a Cláudia. Vou dar aqui o meu microfone para a Cláudia. Aqui. Não, essa. Fica sentadinha aí para a gente curtir a Cláudia. Cláudia, vamos cantar, depois a gente conversa. Okay. A gente vai ficar só sentadinho aqui, te apreciando. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas qualquer de uma nova pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que
meu braço, o meu lábio e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento, cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando os mil-metas. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Cláudia Oliveira aqui no programa Coletânea. Que bênção, viu? Que bênção, que voz linda. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai conversar com Cláudia Oliveira, mas agora a gente vai chamar os nossos parceiros comerciais.